Boa noite, irmãos. Aqui. Graças e paz seja com todos, principalmente com os nossos irmãos que estão nos acompanhando via internet. O pastor Fernando me deixou uma tarefa um tanto difícil, né, de fechar um livro com uma situação extremamente grave, né? Quando eu estava pensando no tema, né, eu falei, qual o título que eu daria para esse? Aí, no final, eu escolhi um que é Fim da Linha para Saul. Né? Fim da linha. Mas, apesar de ser um texto meio trágico, né, mas depois o autor nos brinda com uma mensagem maravilhosa, que eu não vou abordar totalmente esse tema, mas eu preciso, para honrar o autor, citar pelo menos esse fechamento. Então vamos ler Samuel capítulo 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me transpassem, e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os homens que foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa de seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-sean, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Esse é o fechamento, irmãos. Fim da linha para Saul. É uma situação bastante constrangedora, né? Quando a gente estuda, né, a gente sempre vê os personagens, grandes personagens do Antigo Testamento, a gente sempre tem aquela esperança de ver o nome desses personagens lá no capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Mas, infelizmente, não encontramos o nome de Saul. Apesar dele ter sido um rei politicamente falando, né, reinou 40 anos, esse aqui é o último dia dele, ele teve problemas não tanto na área política, na área militar, mas ele teve outros tipos de problemas que, dentro da ótica bíblica, eram muito mais sérios, e é o que nós vamos ver nessa noite. Para entendermos esse capítulo sobre o fim de Saul, né, o fim da linha para Saul, nós temos que analisar 3 pontos que se relaciona com a morte de Saul. O principal ponto dos 3 é a causa da morte de Saul. Um capítulo que é importante, nós lemos, que é um capítulo que é paralelo a esse texto, é o capítulo 10 do primeiro livro de Crônicas. Ali também tem a descrição desse evento de uma forma um pouquinho diferente, uma abordagem um pouquinho diferente, mas ele inclui em 2 versículos um detalhe que no capítulo 31 não tem.
e é importante, porque aqui, nesse capítulo de Crônicas, ele vai dar as razões pelo qual a vida de Saul chegou ao fim naquele momento. Então, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim: assim morreu Saul por causa... Quando ele fala por causa, ele vai dar o motivo pelo qual aconteceu. Por isso que esse texto é importante, porque ele vai dar 3 causas. As 3 causas que levaram a morte, Saul à morte. Primeira, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Segundo, por causa da palavra do Senhor que ele não aguardara. Terceiro, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante e não ao Senhor. E por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então aqui nós temos 3 razões pelas quais Saul foi condenado por Deus, recebeu o juízo de Deus. Os 2 primeiros, embora graves, eles não eram suficientemente graves para levá-lo à morte. Mas o terceiro foi. Todos esses casos são apresentados no livro de Samuel. E quando nós lemos esse texto de Crônicas, ele faz a referência direta a esses 3 fatos. Embora em Crônicas esteja invertido historicamente os fatos, o primeiro fato, na verdade, historicamente, é o segundo. Então, o primeiro fato, historicamente, aconteceu no capítulo 13 de 1 Samuel, que foi o fato de que eles estavam se preparando para a guerra. Samuel tinha orientado a Saul esperá-lo na região de Micmas, onde haveria a contenda contra os filisteus. E ele falou assim: você vai esperar lá 7 dias. 7 dias. Você fica lá e espera 7 dias. Saul falou: beleza, chego lá e espero você. Eu não sei se ele chegou muito cedo ou não, mas passou o primeiro dia, nada, óbvio. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quinto, nada. Sexto, nada. 7º dia, bom, é hoje. Só que o povo começou a se afastar, começou a ir embora. E Saul, preocupado com a guerra, ele via que Samuel não chegava. E ele temeu pela situação. E o texto mesmo diz que Samuel justificou, levado pelas circunstâncias. Ele acabou oferecendo um sacrifício que ele não poderia oferecer. Ele pede trazer o animal, ele faz o sacrifício. Quando acabou de fazer o sacrifício, adivinha quem aparece na cena? Samuel. Aí Samuel chega, olha para o que está acontecendo, fala assim: Saul, o que aconteceu aqui? Aí ele falou assim: não, você estava demorando. Eu fico imaginando o que deveria passar na cabeça de Samuel. E se eu fosse ele, eu falei assim: por que estava demorando? Eu não falei que ia chegar no 7º dia? Nós estamos no 7º dia ainda? Terminou o dia? Eu disse a hora que eu ia chegar? Não disse. Então você tinha que esperar. Você foi se precipitado. Por conta da sua atitude, Deus já não está indo muito com você, não. Deus já está escolhendo outro cara, já vai te substituir. E é interessante por que eu falo que está invertido? Porque no texto de Crônicas é a segunda causa. Ele fala assim: por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E no capítulo 13, versículo 14 de 1 Samuel, a acusação de Samuel para Saul é justamente esse: não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, está subentendida a palavra, não guardaste a palavra, quer dizer, não guardaste a ordem, você não obedeceu a ordem que Deus te ordenou. Você devia ter obedecido. Então, o primeiro problema que ele foi desobediência, foi rebeldia, nesse caso foi um ato de rebeldia. Não esperar, não teve paciência para esperar Samuel, para que Samuel pudesse fazer o sacrifício adequadamente.
Ele não podia fazer isso como rei. Ele poderia fazer isso na sua vida particular, com a sua família, em outras situações. Mas naquela situação, não, porque somente um sacerdote poderia fazer esse tipo de sacrifício. Então, ele tomou um lugar que ele não era dele, que ele não podia fazer. O segundo fato, que em Crônicas é o primeiro, né, da transgressão cometida contra o Senhor. Esse fato está relacionado no capítulo 15 de 1 Samuel. E aqui o pastor Fernando lembrou esse fato hoje de manhã, é muito interessante esse fato, porque Deus tinha dito assim, Samuel tinha orientado, né, para Saul, falou assim, olha, você vai guerrear contra os amalequitas, você vai matar todo mundo. Ele não vai poupar nem animal. Se tiver um cachorrinho, um gatinho lá, você vai matar também. Não vai sobrar ninguém. Nada. Não quero que... Nada do que venha dos amalequitas. E o que Saul faz? Vai lá e mata todo mundo. Só que os animais, principalmente o gado, ele separa. E o que é pior, ele ainda esconde de Samuel. E o pior de tudo, ele poupa a vida do rei dos amalequitas. Quer dizer, era a única pessoa que ele não poderia de jeito nenhum poupar a vida, e ele poupou. E como disse o pastor Fernando hoje de manhã, né, os amalequitas já estavam sob condenação de juízo de Deus desde o tempo de Moisés, quando eles saíram do Egito. Eles foram os primeiros povos a se interpor contra a nação de Israel. Eles não tinham nem chego no Monte Sinai. Quer dizer, eles acabaram de se livrar dos egípcios, agora vai enfrentar quem? Os amalequitas. O que eles tinham que estar fazendo lá? Então Deus falou assim, esse povo não sobrevive para mim. Esse povo está sob meu juízo. Você vai lá e mata todo mundo. Apareceu um amalequita, você pode matar. É juízo de Deus. Ordem de Deus. Ele tinha que ter feito isso. Mas ele fez? Não. Mas até aqui, Deus ainda estava tolerando. Deus já tinha recusado, né, a presença de Saul. Já tinha falado assim, chega, Saul já deu o que tinha que dar. Daqui para frente eu vou escolher um outro cara, o outro cara vai substituir Saul em algum momento. Mas Deus não matou Saul aí. Ele ainda governou 40 anos. Cometeu muita besteira, cometeu, nós temos lido aqui vários fatos que ele fez errados contra Deus, contra o seu próprio povo, colocou seu povo em várias situações críticas. Muitas vitórias contra os filisteus não foram maiores só por conta de erros de decisões dele. Mas uma atitude dele foi a gota d'água para que Deus resolvesse não apenas tirá-lo do governo de Israel, mas também tirar-lhe a vida. Um juízo um pouquinho mais pesado. Foi o fato dele ter consultado uma necromante. É interessante que eu estava lendo no texto a Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, e ele coloca nessa versão, ele tem uma frase extra, que eu achei muito interessante, que eu traduzia da seguinte maneira, assim, e consultaram uma necromante para que lhe interrogasse para ele Samuel, o profeta. Então tem um acréscimo aqui explicando o que aconteceu. Algumas pessoas acham que Samuel, no capítulo 28, né, aquele espírito era verdadeiramente Samuel. Mas aqui é uma posição particular minha, não era. Teologicamente, biblicamente, não era. E uma das razões pela qual não poderia ser, é exatamente essa, porque Samuel foi condenado à morte por conta dessa consulta. E Deus jamais poderia permitir que Samuel voltasse aos mortos para que Saul fizesse consulta aos mortos. Veja só as seguintes situações. Capítulo 20 de Levítico. Capítulo 20 de Levítico, versículo 6.
Há vários textos onde proíbe a necromancia, mas esse aqui é importante por causa que ele se refere a essa situação. Porque quando eu falo que Deus trouxe o juízo contra ele e trouxe a pena de morte para ele, não foi à toa. Diz o texto de Levítico 20, versículo 6, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, é Deus falando, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Deus jamais permitiria que Samuel voltasse para quebrar uma própria lei de Deus. Para mim, é impossível. Eu sei que alguns teólogos afirmam isso, mas para mim é impossível. Deus não iria permitir. Porque se ele tivesse permitido, ele não poderia matar Samuel. Desculpa, não poderia matar Saul. Porque ele estaria fazendo algo com a permissão de Deus. E Deus não estava permitindo isso, nunca permitiu. E ele incorreu nessa lei. Como ele consultou os mortos, que não poderia, ele caiu na própria lei de Deus. E tem mais fatos importantes. Veja, por exemplo, o que Isaías fala em capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, Isaías 8, 19, quando vos disserem, consultai os necromantes adivinhos que choreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Então, nem logicamente, Deus permitiria que Samuel voltasse dos mortos para falar com Saul. Além disso, nós não podemos esquecer que Deus já tinha rejeitado Saul. Capítulo 16, foi interessante que essa rejeição de Deus, no capítulo 16, versículo 1, quando Deus fala para Samuel assim, olha, para de orar por esse cara. Eu já escolhi outro, você vai agora ungir outro rei. Capítulo 16, versículo 1, foi quando Deus manda Samuel ungir Davi. Foi logo depois que aconteceu ali a questão dos amalequitas. Né? Então Deus já tinha rejeitado Saul. Mas por que Deus rejeitou Saul? Porque Saul já tinha rejeitado Deus. Porque Deus falava com ele, ele não ouvia. Deus falava, dava uma ordem, ele não cumpria. Deus falava para ele fazer uma coisa, ele não fazia. Adiantava Deus falar alguma coisa com ele agora? Depois de 40 anos de obstinação, de rebeldia contra Deus, de não escutar Deus, não atender a voz de Deus? Então por que Deus falaria com ele agora? Foi a mesma coisa com o faraó no Egito. Deus falou 9 vezes para o faraó, falando, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. Aí ele falou, não vou deixar. Ele falou, tá bom, agora chega, 10ª praga, seu filho vai morrer. Juízo. Foi o que aconteceu com Saul. Até ali, estava tudo bem, apesar que ele ser rebelde, ser contra as coisas de Deus, tudo bem, mas na hora que ele vai consultar uma necromante, aí Deus falou, não, chega. Aí não dá mais. Agora, veja só, Deus não falava com ele. O próprio capítulo 28, só um parênteses aqui, o capítulo 28, o capítulo 31 são sequências. Existe um parêntese, que é o capítulo 29 e 30, nós vamos entender como é que ele se encaixa, esse capítulo 29 e 30 se encaixa nessa história, mas a leitura da história de Saul começa no 28 e termina no 31, pula o 28 e 29, que vai falar de Davi. Então, capítulo 31 é sequência do capítulo 28. Por isso que eu estou voltando um pouquinho em 28 para mostrar as consequências, né, as causas da morte de Saul. Então, ele fala assim, no 28:6, ele fala assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Por quê? Por causa da obstinação dele. Nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Adiantava alguma coisa falar com ele? Não adiantava. Agora, por que ele faz isso? Né? Porque o objetivo de Saul, na busca dessa orientação, não era buscar realmente a Deus. E aqui que a gente consegue entender melhor essa questão, principalmente no capítulo 29 e 30, porque
Imagina o seguinte, o autor está descrevendo uma história, dois fatos que ocorrem simultaneamente. Ao norte, lá na região de Jezreel, né, estava tendo a guerra entre Israel e os filisteus. E ao sul, a mais ou menos 130, 140 quilômetros ao sul, estava Davi com os amalequitas. 150 quilômetros de distância. E no capítulo 29 e 30, nós temos a mesma situação. Davi, só que com Davi. Davi chega na sua cidade, Ziclag, a sua cidade foi destruída, foi roubada, levaram todas as suas pertences, as suas famílias, familiares, todo mundo. E o que ele faz no meio desse caos todo? Ele consulta a Deus. E Deus responde. Por que Deus responde? Porque Deus sabia que Davi escutava. E a mesma coisa acontece com Saul. Mas por que Saul não tem a resposta? Porque ele não adiantava. A diferença de Davi para Saul é o seguinte, que Saul pediu ajuda para se livrar de um problema. Ele não estava buscando a vontade de Deus. Davi estava. Davi que ele perguntou a Deus, eu vou atrás deles. E interessante que antes dele fazer essa consulta, a palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor. Antes de consultar, ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou a Deus antes para a sua vida pessoal. Então a diferença de atitude é que Saul queria se livrar de um problema que estava à sua frente. Davi não. Davi queria saber qual era a vontade de Deus. Então, no caso de Saul, ele não estava buscando a vontade de Deus, mesmo que para isso tivesse que ir contra uma ordem de Deus. Veja só, interessante, como é que o próprio Saul, ele vai contra ele a si mesmo. Voltando lá para o capítulo 28, versículo 3, ele fala que Saul havia desterrado os médiuns e adivinhos. É interessante que o autor coloca isso logo no início. Aqui tem um detalhe fundamental. Porque ele fala que Saul havia desterrado. E não era para desterrar, era para matar, eliminar. Quer dizer, Saul não conseguia cumprir a ordem de Deus corretamente. Já tinha uma ordem, ele sabia que tinha uma ordem de Deus. Ele conhecia as Escrituras. Tanto que ele faz isso, ele desterra. Achando que com isso ele estava cumprindo a vontade de Deus. Só que não estava. Porque a lei dizia assim, você tem que eliminar os médiuns. E eliminar quem consulta os médiuns. Não apenas os médiuns, mas quem consulta. Então, ele não fez isso, nem mesmo uma lei de Deus explícita que ele conhecia, ele conseguiu cumprir. Por que Deus vai falar com ele agora? É interessante, eu estava lembrando uma passagem que alguns falam que é parábola, mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é um fato real, né? Lázaro e o rico. E quando o rico que vai para o inferno, né, ele pede um pouco de água, o Abraão diz que não pode, né? Então ele fala assim, então manda alguém ir lá falar com a minha família, voltar, manda lá, Lázaro ir lá falar com a minha família. A resposta de Jesus foi muito interessante, ele falou assim, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. Aí você pergunta, mas o que tem a ver com a outra? Porque a Bíblia hebraica é diferente da nossa, a divisão é diferente. Ela é dividida em 3 partes. A lei, os profetas e os escritos, ou algumas vezes chamados de salmos. Então, quando ele fala a lei e os profetas, ele está falando, ele tem a Bíblia. Já está tudo escrito lá. Já está tudo lá. Moisés é a Torá, é a Bíblia, o Pentateuco. Já está escrito lá. Os profetas também já escreveram sobre tudo isso aí. Você não precisa mandar alguém para lá. Tem a Bíblia. Você estuda a Bíblia? É só ver a Bíblia, tem a vontade de Deus, vocês não precisam ficar insistindo. E foi o que aconteceu com Saul. Saul tinha a Bíblia, ele conhecia, tanto que ele tentou cumprir, só que cumpriu errado. Ele não escutou. E esse erro
se virou para ele mesmo, porque ele se condenou naquilo que ele mesmo condenava. Porque ele praticou aquilo que ele, a princípio, estaria condenando, porque ele desterrou os médiuns. Porque ele sabia que era contra a vontade de Deus. Aqui, irmãos, foi a gota d'água para Deus. Até então, 40 anos se passaram. Deus tolerou a presença de Saul na liderança da nação de Israel por 40 anos. Deus não eliminou, não tirou Saul por conta dos outros atos, embora tivesse sido condenado. Ele perdeu o direito à sua dinastia, perdeu o direito ao reino. Deus levantou um sucessor, mas Deus não tirou ele e falou assim, bom, agora sai que eu vou pôr Davi. Davi esperou mais ou menos de 10 a 12 anos para se tornar rei. Ele só foi se tornar rei com 30 anos de idade. Nós vamos ver nos próximos capítulos. Não percam. Porque Deus podia fazer, bom, Samuel, é o seguinte, vai lá, unge Davi, eu vou eliminar Saul e resolver o problema. Não, ele esperou. Mas quando ele consulta os mortos, quando ele pratica necromancia, aí Deus falou assim, não, agora esse cara não pode ficar mais. E voltando lá no texto de Crônicas, ele falou assim, e também porque interrogara e consultaram uma necromante, e não ao Senhor. Que por isso, por esse fato, Deus, subentendido, o matou. Foi por esse fato. Então, irmãos, a morte de Saul foi causada por 3 grandes erros dele. Não teve só esses 3, esses foram os piores. Mas o terceiro foi aquilo que Deus falou, chega, não dá mais. Infelizmente. Foi a principal causa da morte de Saul. O segundo ponto que nós precisamos olhar e analisar aqui é a questão das circunstâncias da sua morte. No versículo 3, ele diz que os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. A situação era o seguinte, eles estavam em Gilboa, é uma região montanhosa. É um fato também interessante que eu lembrei agora que essa consulta essa necromante foi em Endor, né? E ele estava em Gilboa. E no meio entre eles tinha o Vale de Jezreel, onde estava a cidade de Sunem. E olha o risco que Saul, o desespero de Saul. Para ele chegar em Endor, que é mais ou menos 12 a 13 quilômetros ao norte, ele tinha que passar do lado do exército filisteus. Por isso que ele se disfarça. Não é só para enganar a menina, a médium, mas é também para ele não ser identificado por alguma patrulha filisteia que estivesse na região, porque ele teve que passar pelo lado. Olha o desespero dele. Circunstâncias bastante complicadas. Ele andou mais ou menos 15 quilômetros para subir e 15 quilômetros para descer, passando do lado dos filisteus. Mas quando ele chega na guerra, a previsão já era carta marcada. Deus já sabia, todo mundo já sabia que ele ia perder por conta dos atos de Saul. E o problema aqui não era questão de números, irmãos. Quando a gente leu o capítulo 29, os filisteus se juntaram numa verdadeira federação de 5 príncipes filisteus em Afeca, que é uma cidade um pouco ao norte da Filistia, ainda mais ou menos distante, uns 30 quilômetros de Jezreel, do local de batalha, né? Levou mais ou menos 3 dias para o exército chegar lá. E o número é incontável, o número lá está milhares, porque juntou 5 exércitos, 5 príncipes filisteus para combater Israel. E isso fez com que Saul temesse. Mas o problema não era esse, porque quando nós vemos o capítulo 30,
Davi, ao sul, ele enfrenta os amalequitas, que também eram um número muito maior. E um detalhe que eu percebi hoje de manhã, quando o pastor estava ministrando, é que quando eles chegaram para guerrear, Davi estava com 400 homens. Mas quando você lê o texto que ele faz a vitória, há uma fuga de alguns amalequitas. Sabe quantos amalequitas fugiram? 400. Eu achei interessante. Nossa, Davi chegou com 400, enfrenta um exército, e esse exército é tão grande que ainda 400 foge. Então o problema não é números, irmãos. O problema é a matemática de Deus é outra. Quem acha que teologia não tem matemática, se engana. Mas a matemática de Deus é outra. Então Davi podia, assim como Davi venceu os amalequitas, um exército enorme com 400 homens, assim como Gideão também venceu um grande exército com 300 homens, Saul poderia também ter vencido aquele exército, mas ele temeu. Como sempre, um dos problemas sérios de Saul era o medo, e ele temeu muito. E ele viu que os flecheiros, alguns estudiosos desse texto acham que ele foi alvejado pelos flecheiros. Eu tenho minhas dúvidas, mas no texto não deixa muito claro. Alguns acreditam que sim, eu não sei. Eu acho que não. Mas ele foi visto por flecheiro, provavelmente eles estavam se preparando para atacar Saul, e Saul, então, naquele desespero, tentando novamente fugir do problema, não enfrentar o problema, coisa típica de Saul. O que ele faz? Ele pede para o seu escudeiro, de forma covarde, ele pede para o seu escudeiro matá-lo. E olha a desculpa que ele dá assim: arranca a tua espada. Ele dá uma ordem: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos filisteus e me transpassem e escarneçam de mim. Ele parece que ele estava sempre preocupado com ele. Ele não quer morrer na mão de um pagão qualquer, né? Um incircunciso. Eu acho que ele também devia estar pensando no que aquele espírito falou, a médium falou, né? Porque lá no capítulo 28, versículo 19, diz assim: o Senhor te entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Irmãos, isso não aconteceu, então não era Saul. Não, desculpe, não era Samuel. Porque ele não caiu na mão dos filisteus. Ele se matou. Né? Então não foram os filisteus que o mataram. Né? Israel sim, mas ele não. Ele só caiu na mão dos filisteus quando ele já estava morto. Né? Então ele não queria ser pego pelos filisteus. E aqui é um certo preocupação real dele, né? Ele também não queria que seus inimigos escarnecessem dele. Por quê? Porque os filisteus, eles tinham um costume, né? Eles eram famosos pela maneira com que ele tratava os seus prisioneiros, as suas vítimas. Principalmente quando era um rei, principalmente quando era um oficial de um exército. Talvez nesse momento, né, Saul estivesse se lembrando de uma história relativamente recente, porque Sansão foi um dos últimos juízes, né? Ele foi substituído, acho que, por Eli, né? Então foi o penúltimo, né? O último, na verdade, foi Samuel. Samuel, Eli e Sansão. E ele conhecia a história de Sansão com os filisteus, porque Sansão, quando foi preso, né, eles não mataram eles. Eles o humilharam, vazaram seus olhos e colocaram ele para trabalhar como se fosse uma mula, um boi, um gado. Né? Então ele tinha medo disso, ele não queria passar por essa humilhação. Você veja, novamente ele estava preocupado consigo mesmo, novamente ele estava preocupado em se livrar do problema. Ele não estava preocupado com outras coisas, ele não queria ser humilhado. Mas quando aquele jovem não tem coragem, né? O jovem é mais corajoso, na verdade, do que Saul. Né? Saul toma a espada e se lança sobre ela. A impressão que me dá quando eu leio o texto, a palavra, inclusive, ele se lançar sobre ela, no original em hebraico significa cair sobre. Né? Na verdade, dá a impressão que ele apoiou a espada em algum lugar, ou no chão, ou alguma pedra, alguma coisa, e se atira sobre a espada.
ele não enfia a espada nele, mas ele coloca o seu corpo contra a espada. E aí ele morre. Então, toda a situação, né, que nós vemos aqui foi construída pelo próprio Saul. Porque ele foi omisso na sua responsabilidade na guerra contra os filisteus. E não só nessa situação, em todas as outras situações. Porque os filisteus foram um dos inimigos mais constantes na vida de Saul. Não foi o único. Mas toda essa situação foi agravada por conta dos erros do próprio Saul, que não tomou as atitudes certas, não cumpriu o que Deus tinha ordenado para ele, tomou decisões erradas. A gente lembra do caso de Jonatas, ele quase que matou o próprio filho por conta de um erro dele. E que se ele tivesse cumprido, se ele tivesse feito todas as atitudes corretas, certamente a situação aqui seria completamente diferente. Mas, infelizmente, né, as circunstâncias que levaram à morte foi causada por ele próprio. Por atitudes erradas, por omissões, por preocupações mais a nível pessoal do que a nível da própria nação. Colocou a nação de Israel em perigo, né? E isso traz consequências. E o terceiro ponto são justamente as consequências da sua morte. A primeira consequência é que, sem o favor de Deus, o exército de Israel sofreu uma grande derrota. Não apenas grande, mas uma dura derrota. E quando eu leio esse texto aqui, começo a voltar um pouco na história de Israel e lembrar de alguns fatos, e que eu vejo como uma atitude errada de um líder pode levar uma nação a sofrer, e objetivos, inclusive, de Deus para aquela nação também nunca vai acabar, mas pode ser adiada, né? Pode não acontecer naquele momento. Versículo 7. Veja o que aconteceu. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Veja só interessante isso aqui, irmãos. Quando Deus diz para Abraão que aquela terra seria para eles, para os descendentes, ele falou assim: olha, isso aqui é a terra dos seus, não é sua, é dos seus descendentes, mas é de vocês. Isso começa a se tornar realidade com Josué. E quando Moisés se prepara para passar o comando para Josué, ele dá algumas instruções. Então, inclusive, uma delas, assim: olha, vocês vão enfrentar 7 nações mais poderosas e numerosas que vocês. Mas Deus é com vocês. Vocês vão ter que expulsar todo mundo disso aí, porque essa terra é de vocês. Vão lá e conquiste. Então, o objetivo de Deus era trazer juízo contra aquelas nações. Isso nós já discutimos, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas aqui é importante essa consequência. Essa frase, para mim, ficou muito pesada para mim, quando fala que os filisteus habitaram naquelas terras, porque os filisteus eram para ser expulsos daquela terra, para que Israel fosse proprietário daquela terra. E agora o que está acontecendo? Justamente o oposto do que Deus queria. Agora, em vez de Israel expulsar os filisteus, que eram descendentes dos cananeus, que era uma das 7 nações, agora eles que estão sendo expulsos por aqueles que estavam antes. É completamente invertida a situação. E eu acho que assim, a frustração do povo foi muito grande. Eu acho que é mais ou menos quando a gente escolhe um dos nossos governantes, vai nas eleições, escolhe um esperando que aquele governante faça alguma coisa, e no final ele não faz outra coisa completamente diferente, né? Então, o Brasil é mestre nessa história, por isso que o Brasil não é para amadores, né? É para profissionais com PhD. Mas veja, vamos voltar lá para o capítulo 8, versículo 19 e 20, para a gente entender essa história, como é triste essas consequências.
Veja o motivo pelo qual o povo de Israel pediu um rei. Voltando lá para o capítulo 8, 19 e 20. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos. Agora, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. E o que está acontecendo agora? A nação de Israel está fugindo. Porque aquele que deveria estar à frente da nação, guerreando pela nação, buscando o bem da nação, morreu pelos seus próprios pecados, pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias atitudes, e agora o povo está desamparado. E eles tiveram o quê? Fugir. Eu fico imaginando esses israelitas pensando, assim, poxa, e nós pedimos um rei para quê, afinal? Eles tiveram que fugir, desamparar as cidades, entregar o ouro ao bandido. E eles não apenas entraram nas cidades, irmãos. Veja o que o texto fala no versículo 7. Habitaram nas cidades. Tomaram posse das cidades. E não era ali na fronteira com os filisteus. Era lá em cima. Quase 100 quilômetros de distância dos filisteus. Que frustração. Segunda consequência é que, embora ele não tenha sido, Saul não tenha sido preso, né, pego, caído na mão dos filisteus, mas ele foi humilhado pelos filisteus. Versículo 9 e 10. Cortaram a cabeça de Saul, despojaram de suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos. E entre o povo, puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-sean. Agora vamos voltar lá para Crônicas, porque Crônicas tem mais um detalhe. Crônicas 10, 10. Que ele diz assim, puseram as armas de Saul no templo do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagon. Nós já estudamos um pouco sobre a casa de Dagon. Ali já tinha acontecido outras coisas. Uma foi de Sansão, né? Mas lembra da Arca da Aliança, que também foi colocada de frente a Dagon. Agora é a cabeça de Saul que está lá. Só que dessa vez, irmãos, Dagon não vai cair na frente da cabeça de Saul. Caiu diante da Arca da Aliança, mas de Saul não. E sabe qual é o mais triste de tudo isso aqui, irmãos? Naquela época, o pensamento teológico, né, digamos assim, era o seguinte, que a nação que vencesse a outra nação era porque o Deus daquela nação era mais poderoso do que o Deus da outra nação. E eles levam todos os despojos, principalmente os despojos de Saul, para a casa dos seus ídolos. Porque eles foram honrar os seus ídolos, eles foram agradecer os seus ídolos. Eles puseram as armas de Saul no templo de Astarote, a cabeça dele em Dagon. Eles levaram as boas novas. É interessante, porque boas novas em grego é evangelho. E a palavra evangelho era de uso militar, era exatamente isso. Era a notícia de uma vitória, de uma guerra. Esse era o uso original da palavra evangelho. Vencemos a batalha. Isso era. Mas veja só que inversão das coisas. Os filisteus deviam estar felizes da vida. Quer dizer, o problema é que Saul não apenas foi humilhado, porque a cabeça dele foi cortada, suas armas foram entregues à frente do seu Deus, mas o próprio Deus de Israel foi humilhado.
Lógico que Deus depois tem, né? Ali tem um juízo de Deus, nós não podemos perder essa perspectiva, que tem a mão de Deus em tudo isso. Há um juízo de Deus contra Saul, há um juízo de Deus contra a nação. Não podemos perder essa perspectiva. Mas, de qualquer maneira, diante dos filisteus, eles disseram, o nosso Deus é maior. Naquela vez vocês ganharam, mas agora o meu Deus venceu vocês. Diante de toda a situação, irmãos, do que levou Saul à sua morte, as causas, né, que levaram à sua morte, as circunstâncias e as consequências, eu vejo 5 problemas aqui na vida de Saul. Analisando esses 40 anos de Saul, esses textos que nós estudamos aqui, logicamente o texto de Samuel é resumido, mas eu vejo 5 problemas na vida de Saul que o levaram a essa situação. E são 5 problemas que a gente precisa tomar cuidado para nós não incorrermos nele. E que se nós incorremos, nós também podemos cair nas mesmas armadilhas que Saul caiu. O primeiro problema é que a falta de alicerces espirituais sobre os quais construiu uma vida piedosa. Ou seja, um dos problemas de Saul é que ele não tinha alicerce espiritual sólido, suficiente, sobre a qual ele pudesse alicerçar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, a sua vida piedosa. O grande problema dele não era político, o problema dele era espiritual. E o pastor até citou hoje de manhã, e eu confirmo isso. Uma das coisas que acho que essa pandemia tem mostrado um pouco para nós é como é que está o nosso alicerce espiritual. Eu vejo, às vezes, pessoas caindo em algumas narrativas. Eu gosto muito da frase do Mariotti, isso virou lema para mim, viu? Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Mas parece que tem gente que está na crise e não está em Cristo. Porque não tem alicerce. Quando eu estava lendo isso aqui, por isso do Salmo capítulo 1, mostra bem essa diferença entre o justo e o injusto, Davi e Saul. Aquilo é uma descrição, não sei quem escreveu esse texto, né, pastora? Sei que a pastora fez um trabalho sobre isso, sobre o Salmo 1, né? Nós não sabemos quem escreveu, mas eu desconfio que foi Davi. Né? Não sei, não temos provas sobre isso, porque ele faz essa comparação. Mas um texto que me lembrou bastante foi de Mateus capítulo 7, não precisa ler, mas depois os irmãos podem, ao final do Sermão do Monte, quando ele fala aquele que ouve a minha palavra e a obedece, é como aquele que constrói uma casa sobre a rocha. Mas aquele que tem a minha palavra, mas não obedece, não escuta a minha palavra, é como se tivesse construído sua casa sobre areia. Esse alicerce é o que nós precisamos ter, e que Davi tinha, e que Saul não tinha. Falta de alicerce, falta de onde apoiar a sua vida espiritual. Ele não tinha isso. A relação com Deus era muito formal. Ele não tinha profundidade com Deus, como Davi tinha. Davi amava Deus, amava a sua palavra. O maior salmo, o maior capítulo da Bíblia é sobre a palavra de Deus, Salmo 119. Então, um dos problemas de Saul foi isso, a falta dessa base, falta de alicerce espiritual, sobre a qual ele pudesse sustentar, estabelecer a sua relação com Deus. O segundo problema foi falta de confiança em si mesmo e confiança em Deus. A falta de confiança em si mesmo traz insegurança. E a falta de confiança em Deus faz falta de fé. Ele era um cara medroso. É impressionante, principalmente para nós que estamos ministrando, quando a gente entra em mais detalhes, né, a gente só faz um resumo de toda a história, mas quantas vezes eu li ali no texto, né, dizendo, Saul teve medo, Saul teve medo, Saul teve medo, Saul teve medo. Só teve uma situação que eu vi que Davi, nesse texto, que fala que Davi teve medo. Foi quando ele, da primeira vez, fugindo de Saul, ele foi até os filisteus,
na mesma cidade, que depois ele volta, quase 10 anos depois, e o pessoal reconheceu, e ele teve medo, e ele teve que se fingir de louco para poder fugir com vida. Foi a única situação que a Bíblia descreve que Davi teve medo, foi quando ele estava um pouquinho longe da vontade de Deus. Ele fugiu, voltou para Israel. Foi lá para o Vale de Elá, na caverna de Adulão. Mas Saul não. Saul era um cara inseguro. Saul tinha dificuldade em tomar decisão, ele não confiava nem nele mesmo. Quando, na situação com Golias, foi caso típico. Ele era um cara de 2 metros de altura, forte. Ele não teve coragem de enfrentar o homem. 3 metros, teve que um baixinho de 1,70 m para enfrentar. Isso traz insegurança. Insegurança traz decisões mal feitas. E ele não conseguia tomar as decisões corretas por conta dessa falta de insegurança. Então, primeiro, falta de alicerce. Segundo, falta de confiança. O terceiro, essa falta de confiança que leva Davi a não suportar concorrência e competência dos outros, mesmo que seja imaginária. Então, a falta de segurança de Saul levou a Saul a não suportar concorrência. Quando Davi começou a despontar, ele ficou, epa, que negócio é esse? Porque Saul não tinha a mesma competência que Davi. Essa insegurança não permitia que Saul desse passos mais firmes e mais fortes no avanço da sua vida, no avanço de sua liderança. Ele ficava recuado. Ele não aceitava desafios. Ele tinha dificuldade em aceitar desafios. Ele só matava 1000. Enquanto que Davi não. Davi tinha coragem. Ia lá, matava 10.000. Não era porque Davi era o bambambam, mas é porque ele tinha confiança. Ele, quando vai enfrentar Golias, ele fala para Saul, o Saul fica com, esse cara aí, né, vai enfrentar Golias, né? Ele fala, não, meu caro, eu sou pastor, você sabe disso, mas eu já enfrentei um leão e já enfrentei um urso. Eu não tenho medo, não. Se Deus é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos em frente. Mas Saul não tinha, ele se limitava. E quando alguém aparecia com um pouco mais de ousadia, com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de competência, ele tinha medo, até mesmo do seu filho. Ele quase que matou seu filho por 2 vezes. Né? E muitas dessas vezes, irmãos, é coisa imaginária, era da cabeça dele. Nós lemos aqui 2 passagens onde Davi salvou a vida de Saul. Davi teve Saul por 2 vezes na sua mão. Né? E uma das coisas que Davi fala para Saul é assim, olha, você está escutando a pessoa errada aí, porque isso aí é fruto da sua imaginação. Você acha que eu sou teu inimigo? Eu não quero a tua morte. Isso é coisa da sua imaginação, porque essa insegurança gerada por essa falta de confiança trazia esse medo. Ele não suportava quem era mais competente que ele. Enquanto deveria ser o contrário, né? Fazer, vou aproveitar esse cara que é competente, né? Isso eu já vejo muito, em empresas tem muito, mas tem da própria igreja, vejo isso. Quando alguém começa a despontar ou em alguma área ministerial, sempre tem alguém que vai querer barrar. Né? Por quê? Porque o outro não tem a mesma competência. A 4ª razão, essa aqui foi muito interessante. O 4º problema de Saul é que Saul tinha sempre na mão uma lança e nunca um cajado. Irmãos, por 8 vezes nesse texto de 1 Samuel, fala que Saul tinha uma lança na sua mão. Por que isso, irmãos? Porque ele tinha que compensar a sua insegurança com alguma coisa.
E o que lhe dava segurança não era a sua aproximação com Deus, mas era a sua aproximação com uma lança. Se você quiser, depois ver lá no capítulo 18, versículo 10, né, quando Saul começa a perceber Davi, começa a ficar com inveja de Davi, Davi está lá tocando a sua harpa para Saul, né? Saul tem uma lança na mão. E o que ele faz? Ele pega a lança e joga em cima de Davi, querendo eliminar aquilo que ele entendia como sendo o seu concorrente. Por 8 vezes, irmãos, você vai ver no texto que Saul tinha uma lança na sua mão, pronto para ser usada, e foi usada várias vezes. Tentou, né? Errou. Mas o que ele precisava ter na mão não era uma lança, era um cajado. Essa era a diferença de Saul para Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele, embora tivesse as suas armas, mas ele, na verdade, espiritualmente falando, ele tinha era um cajado. A diferença, quando eu leio a ação de Davi e a ação de Saul como rei, eu vejo que Saul seguiu muito o modelo dos juízes. Eu comparo muito com os juízes, que era o modelo que ele tinha naquele momento. Davi já tem um modelo um pouquinho diferente. Ele verdadeiramente é o pastor de Israel. E todos os textos, como o pastor hoje falou de manhã, achei muito interessante, né, que depois que ele consegue recuperar tudo de Ziklag, lá que os amalequitas tinham levado, ele não recupera só para ele recupera para as outras cidades que também tinham sido assaltadas por aqueles amalequitas. E por que ele faz isso? Porque ele é um pastor de ovelhas. Porque ele se preocupou com aquilo que não só ele perdeu, mas pelo que os outros também perderam. Saul se preocupava somente com aquilo que ele perdia. Por isso ele precisava de uma lança para defender para que ele não perdesse essas coisas. Mas Davi tinha um cajado na mão. Ele se preocupava com as pessoas. Ele se preocupou com aquele que eles foram assaltados pelos amalequitas. E ele devolveu tudo para aquelas povos. Assim como ele recuperou o que era dele, ele também recuperou o que era dos outros. Lógico que ele só recuperou o que era de Israel. Dos filisteus, não. E último problema, né? Aqui, a frase não é minha, mas eu achei genial. Para quem não gosta de matemática, eu acho que matemática não tem nada a ver com teologia, essa frase aqui vai cair bem. A frase é a seguinte: quando Deus é deixado fora da equação, a resposta é sempre 0. Como engenheiro, né, professor de matemática, eu gostei muito dessa frase. Quando Deus está fora da equação, o resultado é sempre 0. Qual o resultado que Saul deixou de prático? Muito pouco, quase nada. 0. Espiritualmente, então, 0. Liderança espiritual de Saul, 0. Não teve nenhuma. Até quando ele quis ter alguma liderança, ele foi infeliz. Ofereceu um sacrifício que não podia ter oferecido. Mas quando Deus é deixado de fora nas nossas vidas, o resultado é sempre 0. Essa é a matemática de Deus. O problema de Deus não é números. Deus não tem problema. Nós com Deus é maioria. Qualquer um com Deus é maioria. Mas o que Saul fez é esquecer Deus. Deixá-lo de fora. Por isso que foi um fim trágico. Fim da linha para Davi. Para Saul, desculpa. Mas eu quero fechar, como eu tinha prometido, para honrar um pouco o autor, fechar não com algo triste, mas um exemplo bonito, que na verdade é muito emocionante, talvez para dar um alento para uma história tão triste como essa do capítulo 31. Versículo 11 ao versículo 13.
Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade e o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-sean. E vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhes os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Eu acho que esse texto, assim, é legal porque ele muda um pouquinho o foco, né? Ele termina, apesar de toda a covardia de Saul, termina com um ato de heroísmo. E mais do que heroísmo, de gratidão pela cidade de Jabes de Gileade. Para a gente entender isso, a gente teria que voltar, só vou citar, obviamente, não quero pregar sobre isso, né? Há 40 anos atrás, capítulo 11 de 1 Samuel, quando Samuel unge Saul, né, como rei de Israel, o primeiro ato, primeira atitude, primeira ação dele como rei foi livrar Jabes de Gileade de uma ameaça do rei Naás, que era o rei dos Amonitas. Os Amonitas tinham cercado a cidade e dado um ultimato. Ou vocês se submetem a nós vamos fazer até o olho, vamos cortar um dedo seu, e se você não serve nós. Se vocês não quiserem, se quiserem nos enfrentar, eu vou matar todos vocês, você escolhe. E o pessoal de Jabes de Gileade falou assim, me dá 7 dias, para ver se eu consigo alguém para nos ajudar. E eles mandaram mensageiros por toda Israel e chegou aos ouvidos de Saul. Quando Saul ficou sabendo disso, levantou Israel inteiro e venceu o rei dos Amonitas, libertando Jabes de Gileade. E eles nunca esqueceram isso. 40 anos depois, apesar de tudo que Saul fez, eles ainda tiveram um ato de gratidão por Saul. E esse ato foi tão importante. Capítulo 2 do 2º livro de Samuel. 2 Samuel 2, versículo 5. Davi manda uma mensagem a eles, agradecendo. Que diz assim, 2 Samuel 2,5. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes, bendito do Senhor sejais vós. Por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultaram. E é interessante, eles sepultaram em Jabes, não foi em Gibeá, a cidade dele. Cremaram e sepultaram onde ele gostava de mais estar, debaixo de uma árvore. Várias situações, Saul está debaixo de uma árvore, sepultado debaixo de uma árvore. Em Jabes. Para aquela cidade, apesar de tudo que Saul fez, Saul era um herói deles. Um ato de gratidão. Para terminar o texto com um pouquinho de, né, de alegria, né, de uma atitude tão bonita, tão legal dessa. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus continue conosco. Tomemos conta, né, da nossa própria vida, saber que tipo de atitude que nós temos feito, que tipo de alicerce nós temos construído as nossas vidas. Né. Nós temos 2 exemplos. O capítulo 29 e 30 mostra bem esse contraste entre as atitudes de Saul e as atitudes de Davi. Né. Ele foi encaixado ali no meio para mostrar, né, entre 2 capítulos, capítulo 28 e 31, que é a sequência, né, mostrando as atitudes de cada um e as consequências da atitude de cada um. E agora a nação está pronta para receber um novo rei. Vai demorar um pouco, uns 2 anos mais ou menos ainda. Mas há um novo tempo surgindo. Poucos 2 anos de conturbação, mas um novo tempo, uma nova era para essa nação vai surgindo. Quem sabe também não seja para nós, Brasil, um novo tempo, uma nova era.
Que Deus os abençoe, irmãos. Próxima semana, 2 Samuel.